Quando eu paro para pensar em interpretações da comunidade, muitas vezes eu penso no Ikki como o personagem mais mal compreendido pela maior parte da base de fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Muitos ainda se apegam à imagem de um Ikki bruto, violento, alguém que tá lá para resolver um problema e salvar os heróis da enrascada, quase sempre o Shun, uma visão muito ligada principalmente aos filmes feitos pela Toei, e o enxergam muito menos como um personagem que possui sua complexidade. Muito além de entradas muito impressionantes e falas magníficas, o Ikki é um personagem extremamente complexo, sofrido, mas especialmente que muda a todo instante ao longo da narrativa de Cavaleiros do Zodíaco. E para mim é um pouco curioso que as pessoas não consigam perceber muito bem isso. Eu não sei se é exatamente culpa da animação, que coloca muito peso nos momentos chamativos do Ikki, ou se é meramente a desatenção das pessoas, já que mesmo no anime, que traz uma versão um pouco diferente do personagem, o Ikki tem momentos de sensibilidade, tem momentos de mudança e momentos de construção, não apenas com os outros Cavaleiros de Bronze, mas em cenas com o Shun, especialmente cenas exclusivas. Uma que vem à minha cabeça é uma cena filler, que eles estão numa praia, conversando um pouco sobre algumas coisas, conversando inclusive sobre as atitudes do próprio Ikki, sobre como ele havia se perdido durante o treinamento na Ilha da Rainha da Morte, e aquele é um momento muito tocante do personagem dentro da animação, mas que as pessoas provavelmente esquecem, o que faz com que o Ikki costumeiramente seja chamado de o fodão, o cara foda, ou isso, ou aquilo, e muitas vezes pejorativamente de ferramenta de roteiro que está lá para solucionar tudo. É curioso, no mínimo curioso. Mas hoje eu quero falar sobre como o personagem é muito mais do que isso. Então, por que a gente não começa do começo? Acho que a Guerra Galáctica é um bom ponto de partida. A Guerra Galáctica é um arco muito importante dentro de Cavaleiros do Zodíaco por várias coisas, por estabelecer conceitos e coisas que serão utilizadas até o final da obra, mas especialmente para o personagem do Ikki ela é importante para estabelecer quem ele é naquele momento. Então, no primeiro momento em que nós vemos o Ikki, ele está muito longe de ser a versão que ele já foi um dia, que nós vemos nos flashbacks, aquela versão de um irmão gentil, cuidadoso, protetor, especialmente com o Shun, e que faz de tudo para que ele esteja bem e seguro, e muito menos é a versão que nós temos hoje em dia de um Ikki que consegue ser forte, empático, autoconfiante e que está lá para resolver problemas sim, mas também para ter sua complexidade narrativa. O Ikki nesse momento é puramente bestial, eu diria. Ele é um ser de puro ódio. Ele é um ódio encarnado. E ele é um ódio, diria que contra tudo. É como um ódio geral do mundo, mas que especialmente é um ódio de si. A primeira ação do Ikki dentro da Guerra Galáctica é atacar o Shun. Com ódio, ele direciona seu punho para o seu irmão mais novo e o ataca com toda a força. E para mim é muito interessante o que o Kurumada cria um contraste muito curioso em cima dessa cena que, logo em seguida em que o Ikki acerta o Shun, nós temos um flashback. Nós voltamos ao passado para ver justamente o Ikki que o Shun idealiza para nós a todo instante. Um homem gentil, cuidadoso, preocupado com seu irmão mais novo e que logo em seguida nos leva de volta ao presente com um Ikki dizendo que não aguenta mais a choradeira do Shun e que iria matá-lo. O que aconteceu com esse personagem então ao longo desses anos? O que aconteceu nesse treinamento para que ele ficasse desse jeito? A dúvida inicial e o interesse inicial que o Kurumada nos dá para o personagem é toda a base de sustentação, tanto para o arco dos Cavaleiros Negros, para como todo o restante que teremos da construção do Ikki, porque esta é a base do personagem. Quando chegamos no próximo arco, quando vamos ao Monte Fuji, vemos as lutas e tudo mais, temos um pouco mais dessa visão e dessa experiência de como é o Ikki nesse momento. Esse ser quebrado aparece mais uma vez na luta contra o Yoga.
E para mim isso é muito claro porque é muito marcante para mim a cena em que o Ikki perfura o peito do Yoga, depois de confrontá-lo com a memória de sua mãe, Natácia, e diz que Yoga perdeu porque ele ainda tinha lágrimas nos olhos. Yoga então perde porque ele tinha ainda sentimentos, porque ele não havia se livrado de tudo aquilo que o fazia fraco, que ele não havia se livrado do amor por sua mãe. E o amor é um ponto muito importante para o personagem do Ikki. Então, esse é o Ikki nesse momento. Personagem odioso, quebrado, que desconhece aquilo que é o amor, ou que pelo menos não se lembra mais do que ele é. Porque aí chega o motivo do porquê o personagem está desse jeito. Que é justamente quando o próprio Yoga também rebate o golpe fantasma de Fênix, nós podemos ver o passado do Ikki. E aqui para mim é muito interessante. Mesmo sofrendo tudo que sofreu nas mãos do Guilty, o Ikki não havia mudado quem ele era. Muito pelo contrário. Ele continuava um homem gentil. Ele continuava inclusive sendo respeitoso para com seu próprio mestre e não atacando com tudo, não conseguindo dar tudo de si porque ele não tinha ódio o suficiente, nas palavras do Guilty. O Ikki muda a partir do momento em que ele perde justamente o amor. E a Esmeralda é a personificação do amor, não apenas um amor romântico, mas o sentimento de amor que um cavaleiro tem que ter. É o amor pela humanidade, é o amor pelos próprios irmãos, é o amor principalmente pela própria vida. No momento em que a Esmeralda se vai e o Ikki é confrontado com a verdade de que Mitsumasa Kido é seu pai, o amor desaparece da sua vida por completo. E é muito curioso porque assim que ele descobre a verdade de tudo que o Mitsumasa fez, de ter todo esse experimento maluco com os 100 órfãos, mandando cada um deles para um lugar diferente do mundo, os obrigando a treinar em verdadeiros infernos, a primeira reação do Ikki é querer matá-lo, para vingar tudo isso, para vingar aquilo que ele passou, para vingar aquilo que seus irmãos passaram. Mas quando ele é confrontado com a verdade de que Mitsumasa Kido está morto, e a sua vingança na verdade jamais será concretizada, é que a reação do personagem é de fato muito boa. Ele passa a sentir ódio dos seus iguais. Ele passa a sentir ódio dos seus irmãos. Mas aquele ódio não era apenas para com Seiya, Shiryu, Yoga, Ikki, Shun, Nachi, etc. Mas era um ódio dele. Era um ódio porque ele era filho da pessoa que ele mais odiava naquele momento. Era um ódio da sua própria existência. Era um ódio de tudo que ele representava. Era um ódio da vida que ele teve. E o ódio ficou cada vez mais forte, justamente pela perda do amor. E é mais interessante ainda porque quando a gente avança para aquela pequena parte em que o Ikki está indo buscar a armadura de Fênix, ele enfrenta os Cavaleiros Negros e depois enfrenta o Jango, a gente vê pequenos momentos de delicadeza no personagem. Pequenos momentos em que talvez ele pudesse ter voltado e não tivesse virado o ser odioso que a gente vê na Guerra Galáctica, como quando ele vê uma flor, uma simples flor, e se lembra da Esmeralda. Se lembra da felicidade de estar com ela, se lembra de um momento bom com ela, mas aquele momento é rapidamente tirado dele. O ambiente da Ilha da Rainha da Morte obrigava Ikki a não poder ter os sentimentos que ele gostaria de ter. O ambiente da Ilha da Rainha da Morte obrigava Ikki a ser apenas odioso, a ser um ser violento, a ser um ser puramente feito para as batalhas. E um ser puramente egoísta também. A partir do momento em que ele toma o poder e se torna o chefe dos Cavaleiros Negros, e começa a ter ambições megalomaníacas e que para de acreditar completamente nos outros e que acredita apenas em si, na sua própria força, em quem ele é e nada mais. É uma pessoa de visão completamente fechada. E é por isso que eu acho sempre muito bonito ver que o que o muda são justamente esses laços fraternais. E ele próprio diz isso. Quando Seiyu vence com a ajuda do Cosmo de Shun, Shiryu e Yoga, ele fala que o que fez Seiya ganhar não foram os laços de amizade, não foi nada do que a gente está acostumado a ver em um shonen convencional. Aquilo não era puramente amizade, mas era um laço de irmão. Era algo mais profundo. Era fraternidade, era irmandade. Chama como quiser.
Mas esse laço familiar a que o Ikki pôde se apegar ao ser derrotado é o que inicia o processo de mudança do personagem. Porque se antes ele odiava tudo aquilo que ele representava, ao ser salvo e ao ter pessoas que acreditavam nele e estavam ali tentando botar um juízo na cabeça dele, e que parecia ter encontrado um lugar para voltar. E ter um senso de pertencimento era algo importante para um personagem que anteriormente estava completamente perdido. E é a partir disso o Ikki vai começando a caminhar, mas é um processo que demora. Já na primeira aparição de Ikki, fora do arco dos Cavaleiros Negros, nós vemos o personagem ter atitudes muito interessantes. De primeiro momento, ele aparece para salvar Seiya e Saori, derrotando Jamian, e em seguida para protegê-los de Algol, Capella e Dante. Inclusive, ele mata o Capella, danifica muito o Dante, deixando a vida para o combate posterior do Shun um pouco mais fácil do que poderia ter sido, e intimida o Algol, apesar dele não se sentir muito intimidado em resposta. Mas assim que os outros três chegam, nós vemos mais uma vez o afastamento do Ikki. Ele não fica para o grupo, ele não fica para ajudar, mas ele se afasta. E eu acho que a gente pode interpretar esse afastamento do Ikki como um sinal, talvez, de vergonha. Vergonha pelos atos que ele havia cometido, vergonha por achar que ele estava certo naquela visão egoísta de mundo de que apenas ele havia passado pelo inferno, e vergonha de encarar os seus irmãos, onde apesar de ter a certeza de que ele tinha um lugar para voltar, porque os outros assim o recebem e acreditam nele, e que ainda não parecia se sentir merecedor daquela posição. Não se sentia merecedor de ser o irmão mais velho daqueles cavaleiros, e não se sentia merecedor de fazer parte daquela família. Não naquele momento, pelo menos. Então a escolha dele de se retirar e seguindo o conselho posterior do Yoga de ir descansar na Ilha Canon é muito maneiro. Mostra um pouco de como o personagem estava naquele momento e já estava vivenciando o processo dele de mudança. E em seguida nós temos justamente o arco das 12 casas, que esse sim é o maior ponto de virada do personagem. E aqui eu vou dedicar um pouco mais de tempo para falarmos. Dentro das 12 casas, o que na minha opinião ocorre é quase um processo de espelhamento entre a Guerra Galáctica e o arco em que estamos nesse momento. Se a primeira aparição de Ikki na Guerra Galáctica foi justamente a sua tentativa de matar o Shun, gritando que iria matá-la e que não aguentava mais sua choradeira, a primeira aparição de Ikki no arco das 12 casas é justamente interferindo na luta dele, Shun contra Saga, para que ele não fosse tragado para outra dimensão. Essa interferência, salvando-o de longe, é quase uma redenção, quase um pedido de desculpas do personagem. E logo em seguida nós vemos ele fazendo a mesma coisa, mas não apenas com o Shun, mas com Seiya e Shiryu na Casa de Virgem, que aí sim é o principal momento em que o personagem vai se transformar. E guardem bem essa palavra transformação, porque ela será ponto-chave de boa parte do restante do vídeo. Quando o Ikki vai enfrentar Shaka pela segunda vez, já que eles já haviam se enfrentado na Ilha da Rainha da Morte, é muito curioso porque Ikki chega parecendo o velho Ikki. Muitas pessoas gostam de pegar uma página do mangá, e se eu não estou enganado, acho que ele não chega a falar disso no anime, mas em que ele abre a boca para falar de forma quase orgulhosa: eu não acredito em nenhum Deus, eu acredito apenas na minha própria força. E as pessoas gostam de usar isso como um momento grandioso do personagem. Afinal, ele está ali provocando Shaka, que se acha o homem mais próximo de um deus, e naquele momento talvez até mesmo uma própria divindade, e isso faz com que o Ikki seja elevado moralmente por várias pessoas. Mas onde as pessoas veem, nossa, que personagem foda, eu só consigo olhar e pensar que aquele é uma visão triste de um Ikki. Aquele ainda é um Ikki que não acredita em nada e ninguém. Aquele é um Ikki que ainda não acredita nos laços,
Aquele é um Ikki que ainda não conseguiu fazer a completa mudança para que ele pudesse acreditar no Seiya, no Shun, no Yoga, no Shiryu e formar os laços de amizade e fraternidade que nós vemos posteriormente. E que negar a existência de um Deus e acreditar na própria força é apenas a autoafirmação de sua própria solidão, nada além. Isso não é bonito, pelo contrário, é até mesmo um pouco melancólico. E é ao longo daquela luta que Ikki vai percebendo o valor do sacrifício e dos laços entre os personagens. Talvez porque ele estivesse vendo tudo o que estava acontecendo nas 12 casas antes. Talvez, mas isso é mera especulação, não entra no vídeo, mas fica como uma brincadeira. Mas fato é que o personagem começa a entender aquilo que era de fato importante. E quando ele escolhe se sacrificar, quando ele escolhe proteger e fazer algo por um bem maior e não apenas em nome próprio, não apenas para o seu próprio ego, não apenas para se satisfazer, mas em prol de um objetivo maior, que naquele momento era salvar a Saori e fazer com que seus irmãos avançassem de casa, é que a transformação do Ikki finalmente passa pela primeira etapa. É o sacrifício contra a Shaka que o muda. E esse sacrifício e essa transformação são literais. Ikki leva a Shaka para uma dimensão completamente alternativa, em que ele jamais poderia ter voltado sem a ajuda do próprio Shaka e do Mu, que dá aquela ajudinha pro Shaka que não ia conseguir trazer de volta os dois da dimensão alternativa. Mas a transformação é literal quando nós vemos a armadura de Fênix mudando. Veja, a Fênix na mitologia, como todos vocês sabem, é uma ave imortal. É uma ave que nunca morre, que sempre vai renascer das suas cinzas. Assim como o Ikki, que nunca morre e sempre renasce das cinzas. Mas isso não funciona meramente por motivos de power scaling. Isso não funciona meramente porque o Ikki é muito foda e ele é imortal, mas também para sinalizar o momento de transformação do personagem, porque renascimento também está ligado a transformações. Quando o Ikki então renasce em sua nova versão, renasce com uma nova armadura, é o Ikki com uma compreensão de mundo diferente. É um Ikki que agora entende o valor dos laços, da amizade, das suas próprias atitudes e o valor de um sacrifício, o que aquilo representa. E isso é muito bem representado no momento em que ele sobe as 12 casas. E que pena que nós não temos isso animado, porque eu adoraria poder botar isso para vocês na tela. Apesar da cena do corte, que é muito ruim, então não vamos botar nesse vídeo. Mas quando o Ikki sobe as 12 casas e pode falar com o Shiryu, com o Yoga e com o próprio Shun, e pedir desculpas individualmente a todos esses, como ele havia feito para o próprio Seiya, quando ele pôde se reconectar e quando ele pôde ver com seus próprios olhos que aqueles homens, que eram seus irmãos, não o odiavam, mas o acolhiam, é que o personagem finalmente pôde seguir em frente. E aquela nova vida do Ikki, novamente não seria vivida para ele, mas ele vai para o salão do grande mestre não com a intenção de ganhar, mas já de se sacrificar. Então para mim é muito bonito quando finalmente o Ikki sobe as 12 casas, duela contra o Saga, empata contra ele inclusive na disputa de poderes mentais, Satã Imperial versus Golpe Fantasma de Fênix, e se sacrifica mais de uma vez para conter o Saga. Ele recebe a explosão galáctica com seu corpo com toda a força para criar um momento para que o Seiya pudesse avançar. Esse é um Ikki que entende o valor de tudo isso que o Seiya e os outros cavaleiros vieram para ensinar a ele. E essa é a primeira chave da transformação dele. E é justamente essa versão nova do Ikki, uma versão que aprendeu, que conseguiu evoluir em diversos aspectos, que chegamos a Poseidon. E a entrada do Ikki nesse arco, para mim, ela é muito emblemática, não apenas pelo discurso muito impactante que ele dá para o Casa, como sempre, porque todas as entradas do Ikki são impactantes por isso, mas porque suas primeiras ações são justamente ligadas a defender os seus irmãos. Lógico, o Ikki está acostumado a fazer isso, nós vemos isso em vários momentos, mas aqui é uma defesa muito direta. Não apenas uma defesa pela vida deles enquanto cavaleiros, mas uma defesa enquanto aos seus sentimentos e enquanto pessoas, enquanto seus irmãos mais novos. Então ele pune e soca o Casa por ele ter feito Seiya sofrer com aquela visão de Marin como sua irmã.
Ele pune o Kasa por ter feito o Yoga enfrentar a pessoa que ele mais amou no mundo depois da sua mãe, que era o Camus. E ele pune o Kasa mais uma vez por ter se aproveitado do coração gentil do Shun, que jamais seria capaz de ferir o Ikki, por mais que ele tivesse plena consciência de que aquele não era o Ikki. Então, a defesa que o Ikki faz, ela é muito mais pessoal aqui. Ela é muito mais ligada aos sentimentos, aos laços e às conexões formadas entre os personagens, o que já é uma clara mudança e evolução do que o personagem era quando ele se apresenta para nós na Guerra Galáctica. Mas ele não para por aí. Quando o Kasa olha para dentro do coração do Ikki, ele consegue resgatar uma coisa que havia se perdido, mas que só pode voltar a florescer justamente por conta dos laços e conexões que ele voltou a formar com seus irmãos. Vocês se lembram que em dado momento no vídeo disse que o Ikki perdeu o amor, e o amor no sentido literal, um amor em todos os sentidos, a sua própria personificação do amor que era Esmeralda. E ao relembrar dela, ao relembrar de seu amor, mesmo que por um instante, Ikki pôde recuperar esse sentimento dentro de si também. Lógico, já havia voltado por conta de tudo aquilo que já falei aqui, mas voltou-se essa personificação. A imagem, a memória e tudo aquilo que a Esmeralda acreditava que o Ikki poderia ser, porque ela sempre acreditou no que o Ikki era. E isso sempre foi muito bonito e muito importante para que o personagem seguisse sendo aquilo que ele é. É também justamente por conta dessa evolução do personagem do Ikki que nós podemos ver um confronto muito interessante contra Kanon, não apenas no sentido de ser uma luta muito maneira ou qualquer coisa do tipo, mas porque Ikki é capaz de compreender e confrontar Kanon com relação aos seus próprios sentimentos, que não são tão diferentes assim do que ele próprio sentia. Raiva, falta de senso de pertencimento, deslocamento, tudo aquilo que o Kanon sentia com relação ao Saga, e muito provavelmente com relação a todo o santuário, o Ikki sentia com relação a Mitsumasa Kido, seus irmãos e todo mundo, e toda aquela realidade que ele estava envolvido. Então é como se Ikki também se confrontasse naquele momento. Confrontar Kanon é mais uma forma de Ikki poder se olhar no espelho e ver o que o ódio faz com as pessoas, o que a ganância faz com as pessoas e o que ele poderia ter se tornado. Porque se ele já estava tão embebido por poder quando fez o que fez na Ilha da Rainha da Morte, imagino que ele não poderia ter tentado alcançar se os Cavaleiros de Bronze não tivessem parado ele anteriormente. Então Kanon é quase um reflexo de Ikki. E para mim é muito interessante que o Kurumada faça com que o Ikki se confronte várias e várias vezes. E nós vemos mais uma vez momentos de sacrifício do personagem, como quando ele segura Poseidon e não tem medo nenhum de se machucar para poder dar um pouco mais de tempo para o Seiya, o Yoga e o Shiryu quebrarem o grande suporte principal. O Ikki continua aprendendo e fazendo parte daquela realidade, cada vez mais em sintonia com os personagens e cada vez mais entendendo o que ele era enquanto cavaleiro de Atena também. E isso é importante. É importante porque quando vamos ao arco de Hades, é essa compreensão que para mim faltava ao personagem termina de se aflorar. O Ikki pouco fala ao longo do mangá sobre como ele se sente com relação a ser um cavaleiro. Ele fala muito pouco sobre isso. Mas nesse arco em específico, ele fala disso para o Shun, logo quando eles se confrontam na saga de Hades, lá na Judéia. O Shun já transformado por Hades, o Ikki tentando a todo instante fazê-lo se libertar daquela maldição. E o Ikki fala várias vezes sobre ser um cavaleiro. O Ikki fala que o irmão dele é um verdadeiro cavaleiro. Quando o Shun decide se sacrificar, o Ikki reconhece aquilo como a atitude de um verdadeiro cavaleiro. Então é interessante porque ao longo de todo esse arco que nós vimos o personagem passando, nas entrelinhas ele também reflexionava a respeito do seu próprio dever, daquilo que ele era e daquilo que ele deveria ser. Não apenas como irmão, não apenas como homem, mas também como cavaleiro. E essa é a parte final da construção do personagem para mim. Porque, mais uma vez, falamos em transformação no sentido literal. Da saga Poseidon para a saga Hades, em que vemos mais uma vez um Ikki mudado, um Ikki que aprendeu mais uma vez
com as atitudes, com as batalhas, com os sentimentos, com tudo aquilo que ele havia passado, nós vemos uma transformação literal, a mudança de sua armadura. Da versão V2 para V3, que ele chega logo na saga de Hades com a armadura transformada e como uma nova versão do seu personagem. Uma versão final, por assim dizer. Porque até aquele momento, Next Dimension não era nenhuma ideia na cabeça do Kurumada, pelo menos não ao que sabemos. Então é que chega com toda essa bagagem, com todas essas experiências, com todas essas vivências, e é aí que nós vemos o momento final da construção dele, novamente com Shun. O mesmo paralelo que o Kurumada utiliza no início das 12 casas que ele fez com a Guerra Galáctica, ele faz ainda mais direto aqui, nesse último arco, onde nós temos o Ikki na posição de poder matar o Shun. O Shun segura Hades, faz de tudo para que ele não ataque, para que ele não continue causando mal a Ikki e dando uma chance para que ele pudesse finalmente salvar o mundo a partir do seu próprio sacrifício. O que é um momento muito relevante para o personagem do Shun, mas também para o personagem do Ikki, que se vê novamente naquele cenário do início da obra. Mas se na Guerra Galáctica ele conseguiu atacar com sua força, destroçar a ombreira da armadura de Shun, aqui ele para o golpe no último segundo, mesmo que aquilo machucasse a sua própria mão. O Ikki de agora é o Ikki incapaz de machucar o seu irmão mais novo. É o Ikki incapaz de machucar o Shun. É o Ikki que, talvez por conta do seu grande amor, não consiga ser aquele ser mais frio, aquele ser violento, aquele ser que era a personificação do ódio, que nós vemos inclusive sendo representada atrás do personagem, tanto na Guerra Galáctica do mangá quanto no anime, com o Agyo. Para mim, ele não conseguir matar o Shun naquele momento é o que completa a transformação total do personagem. Mas ainda existem outras situações interessantes dele nesse arco, como por exemplo a conexão que ele faz com Pandora. Mais uma vez, o Ikki está sempre ligado a personagens que possuem grandes perdas ou grandes traumas, grandes angústias. Dessa vez ele está ligado com a Pandora. A Pandora perdeu tudo por conta de um único homem, no caso, de um deus. A Pandora cresceu sem um lugar. Ela foi inserida numa realidade à força. Ela foi inserida para comandar uma legião de espectros com pouca idade, sendo manipulada por Thanatos e por Hypnos, tendo a vida manipulada. Isso não é muito diferente do que aconteceu com o próprio Ikki. Pandora, assim como Canon fez isso no arco de Poseidon, age aqui como um espelho para Ikki. Um espelho para que talvez ele possa enxergar aquilo que ele próprio viveu. E a partir disso é que o personagem consegue empatizar com Pandora a ponto de assumir para si o fardo da vingança que ela queria ter. Quando ele consegue isso, quando ele assume esse fardo e vai para os Campos Elíseos, mais uma vez nós temos um Ikki que consegue evoluir. É um personagem completamente diferente do começo. Nunca que o personagem que nós vimos entrando daquele jeito tão épico, por assim dizer, na Guerra Galáctica, poderia ter esse tipo de atitude, de empatia e de nível de envolvimento com o personagem que nós vemos ao final da obra. E isso é muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Mas a história do Ikki no clássico chega ao fim, como todos nós sabemos. Eles derrotam Hades, a Terra está salva, mas a história, por completo, não acaba por aí. E aí que vem então Next Dimension, que também é um momento muito importante para o personagem e que, finalmente, por assim dizer, vai fazer parte do porquê eu acho que o Ikki não vai mais ser o Cavaleiro de Fênix. Desde a primeira vez que eu li ND, a apresentação do Ikki no mangá ficou na minha cabeça. Não só porque ela é impactante, porque, bem, é o Ikki, mas principalmente porque toda essa simbologia da transformação que havia, principalmente com o visual das armaduras, é quebrado aqui. Como inclusive é quebrada com todos os outros personagens, porque as armaduras elas sinalizam principalmente a evolução de poder para Seiya, Yoga, Shiryu e Shun,
mas para Ikki, além do poder, ela sinaliza algo diferente também, ao meu ver, como expliquei aqui ao longo do vídeo. E ao ver essa evolução quebrada, eu fiquei um pouco, diria, não incomodado, mas curioso. Muito curioso, porque o Kurumada opta por colocar justamente a armadura que consegue se reconstruir a todo instante, e que nós vemos várias vezes sendo quebrada em fim de saga e voltando perfeitas no futuro. Ele opta por fazer a armadura de Fênix com rachaduras. No peitoral, nas pernas, nos braços, no elmo. Tudo da armadura de Fênix está quebrado. E ao longo do arco de Next Dimension, assim como todos os outros bronzes também não tiveram as suas armaduras restauradas, o Ikki não tem nenhum momento em que a armadura dele renasce. Ele é o único que não é dependente, como os outros são, de um restaurador. O Shiryu, se ele precisar consertar a armadura de dragão, ele precisaria de um restaurador de armadura. Ele precisaria que o Mu estivesse vivo, ou que o Kiki soubesse isso. Mas o Ikki é independente nesse próprio sentido. A armadura do Ikki pode se destruir quantas vezes for, ela vai renascer. A armadura do Shiryu quebra por completo na luta contra a Scarlet. A armadura do Shun tem avarias, a armadura do Yoga tem avarias. A própria armadura do Ikki também tem avarias, mas ela não se quebra ao ponto máximo de restauração, para que possa restaurar, no caso, em nenhum momento. Por quê? Quando olho para Ikki em Next Dimension, e na verdade para todos os Cavaleiros de Bronze de um modo geral, eu vejo que o Kurumada ele quis apenas demonstrar e finalizar pontas soltas no desenvolvimento de alguns personagens. Em especial, o Shiryu foi o que mais ficou com pontas soltas e teve inclusive um pouco mais de atenção nesse desenvolvimento, e o restante ficou mais pro caso da demonstração. Yoga foi um que demonstrou muito bem, o Shun, na minha opinião, também demonstrou bem, apesar de ser um personagem controverso nesse sentido de análise, mas o Ikki também demonstrou muito bem a sua própria evolução. Nós vemos ele tendo momentos de empatia, de entendimento com personagens, como por exemplo, ele sendo uma das primeiras pessoas que questiona se o Sukyo realmente é um inimigo, se não havia algo por trás daquilo, se aquele homem na frente dele de fato era um espectro, porque o Ikki conhecia um que era um espectro de verdade, e sabia que algo estava errado. Sukyo, no final das contas, se provou um verdadeiro cavaleiro. Ele era um homem com uma missão ingrata, mas fiel a Athena. Ele tem uma relação muito interessante, uma dinâmica muito divertida, diria, com Deathtoll, e consegue empatizar com o personagem várias vezes também. Volta, inclusive, para resgatá-lo, tem um senso de companheirismo, é um Ikki que consegue se conectar melhor com a realidade ao seu redor e se isola muito menos. Tanto que é muito curioso que a escolha do Kurumada não é trazê-lo ao final do arco, ou depois que todos os personagens foram apresentados, como foi padrão nas 12 Casas, em Poseidon e até mesmo em Hades. Mas ele escolhe fazer com que Ikki seja o segundo Cavaleiro de Bronze a vir logo após o Shun. Não apenas isso, o Ikki tem fé. Ele tem fé de que Yoga e Shiryu vão vir, não importa o que fosse. Eles iriam salvar o Seiya. Eles se reuniriam com Athena mais uma vez, porque eles tinham uma missão a cumprir. Então, mais uma vez, é um Ikki que demonstra esse senso de companheirismo, seus laços e todas essas coisas que falamos aqui. Mas especialmente é um Ikki que tem a fé não apenas nos outros, nos seus companheiros de batalha, mas é um Ikki que finalmente demonstra ter fé na sua deusa. Se antes o Ikki dizia com todas as forças e com veemência de que ele não acreditava em nenhum deus, ele acreditava apenas na sua própria força, o que já está aqui que é uma fala muito triste. Quando Deathtoll diz que as serpentes são os seres mais respeitados do santuário, ele pisa na serpente e diz com todas as letras que a mais respeitada só poderia ser a deusa Athena, e que agora acredita em Saori. Ele acredita naquela deusa. Ele acredita nas experiências que eles passaram juntos. Ele acredita nas vivências, em tudo que eles sofreram. E que inclusive faz um papel narrativo muito interessante dentro de Next Dimension, porque ele é basicamente o Seiya. Não no sentido que ele apanhou muito, tá? Alguém vai fazer essa piada, então vou me adiantar. Mas porque é ele quem lidera. O Ikki tá o tempo todo liderando a situação.
Ele tá o tempo todo tomando mais a iniciativa da mesma forma que o Seiya faz. E pra mim isso é muito claro na luta contra o Odisseus, por exemplo, em que é ele que toma a iniciativa da luta, ele tenta mais uma vez, ele se levanta, é ele que encarrega a Saori, por exemplo, quando eles estão retornando da viagem do tempo. Então o Ikki faz um papel narrativo um pouco mais centralizado. Ele está mais centralizado nessa obra, acho que inclusive por conta da ausência do Seiya também. Alguém tinha que fazer esse papel. Mas um dia eu vou falar sobre o que a ausência do Seiya causou nos personagens. Não é hora para isso. Então nós temos o Ikki justamente muito mais integrado a todas essas realidades. E se a armadura de Fênix não evoluiu, se ela não se transformou, será que ela não chegou num limite? Um limite literal, um limite de renascer. Lógico que tudo que eu tô falando aqui pode ser quebrado na primeira página do próximo arco, mas eu acharia muito interessante se os personagens tivessem que evoluir para um outro lugar. Quando o Shion, por exemplo, conserta as armaduras pela última vez no clássico, ele diz com todas as letras que aquelas são as versões finais das armaduras. E durante Next Dimension, o Yoga é batizado mais uma vez pela Historia, o Doku dá mais uma vez a bênção dele para o Shiryu ser o Cavaleiro de Libra, Shijima e Shaka reconhecem Shun como o próximo Cavaleiro de Virgem, Kaiser reconhece Ikki como o próximo Cavaleiro de Leão. Para mim é muito claro que todas as armaduras de bronze chegaram a um limite, talvez de se restaurar, mas principalmente elas chegaram ao limite narrativo. As transformações desses personagens, em especial do Ikki, que é a razão desse vídeo, elas chegaram ao limite naquela versão. O Ikki agora é pleno. Ele é pleno em todos os sentidos. E não é que ele não possa evoluir, que ele não possa ter mistérios, que ele não possa ter dramas, que ele não possa ter outros tipos de complexidade, mas aquele personagem do início não existe mais. O Ikki de Fênix, que nós conhecemos e vimos crescer e evoluir, agora está pronto para ser algo novo. E para mim seria muito bonito se essa transformação final fosse dele saindo da ave mortal, mas ainda mantendo aquele espírito, para se converter no Leão Dourado e finalmente se converter em Ikki de Fênix, já que esse é o destino dele. Isso é o que ele vai se tornar em algum momento. Talvez o Kurumada se escolha fazer isso só no final, talvez ele escolha fazer isso no início da obra, talvez. Mas isso não muda o fato de toda a análise que eu quis fazer aqui. Não muda que o Ikki é um personagem muito bem construído, não muda que o arco de personagem do Ikki é tocante, e não muda que o arco de personagem do Ikki especialmente nos ensina uma coisa, que nós sempre podemos mudar. Não importa o quão ruim seja. Não importa talvez quanto nós nos odiamos ou quanto odiamos o mundo. Se tiver pessoas ao nosso redor que acreditem em nós, mesmo que um pouco, nós vamos ser capazes de mudar. Nós podemos mudar. É como o próprio Miro diz, depois de confrontar o Canon, que, como já falamos aqui, é um espelho para o Ikki. Ele não acreditava, mas os seres humanos são realmente capazes de refazer suas vidas. E para mim é isso que o Ikki vem para ensinar. Que nós sempre podemos nos refazer, renascer, evoluir e nos transformar. E um dia, quem sabe, todos podemos ser uma pessoa melhor também. Pelo menos é nisso que eu quero acreditar. E é isso que eu acho que o Kurumada gostaria de ter passado com o personagem também. Então, meu povo, por essa análise foi isso. Espero que tenham gostado. Foi o primeiro vídeo nesse sentido. Sei que não deve ter sido perfeito. Tem coisas que eu posso refinar e melhorar. Espero evoluir para os próximos. Conto muito com o like de vocês, com a opinião de vocês, com a concordância, com a discordância, com os comentários que sempre me ajudam e me incentivam. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. Grande beijo, grande abraço e valeu!